Bom dia! Que privilégio poder ter à mão a palavra de Deus. O salmista no Salmo 1 disse que nós deveríamos ter a inteligência de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E eu queria propor isso para você agora, para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. Eu estava ainda há pouco lendo um texto aqui, que se encontra em Hebreus 10, 38, que diz que o justo viverá pela fé. E eu fico pensando o quanto isso é simples e, ao mesmo tempo, o quanto isso é complexo. Hebreus tentou explicar a fé, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas isso parece filosófico demais para alguns, teórico demais para outros, e eu queria poder propor uma coisa mais prática para você hoje aqui de manhã. Eu tenho tentado discernir a fé durante todos esses anos. E um dos modelos da fé para mim são os músculos que nós temos no nosso corpo. Um exemplo, nós temos um corpo físico e esse corpo físico ele tem um nível de exigência para que eu possa estar bem. Eu, por exemplo, agora que sou um sexagenário, preciso ir à academia e exercitar os meus músculos, porque eu estou perdendo massa muscular. E se eu perco massa muscular, eu fico mais trêmulo, mais vacilante, fico menos disposto. E a fé é um músculo espiritual. Assim como eu tenho músculos no meu corpo, a fé está como músculos no meu espírito. Os nossos músculos precisam de exercício. Se eu não exercitar, eu vou atrofiar. Se eu não exercitar, eu vou começar a cambetear, vou tremer, vou vacilar, vou viver uma indisposição. Eu preciso da fé. Eu estava esses dias fazendo musculação e o meu treinador disse assim: pastor, ponha mais um pouquinho de peso no seu equipamento. E eu estava tão bem com aquele peso, irmãos, acredite, estava maravilhoso, eu estava já dominando. Ele falou: o senhor precisa aumentar um pouquinho o peso, porque se o senhor não aumentar o peso, não vai surtir efeito. Para que os seus músculos estejam bem, estejam fortalecidos, o senhor precisa acrescentar um pouquinho mais de peso e um pouquinho mais de exercício. Aí eu entendi que a fé é mais ou menos assim. Eu preciso ampliar o meu nível de fé. E eu só amplio o meu nível de fé com algum esforço. Não tem como eu crescer na fé se eu não me esforçar para crescer na fé. A fé ela não vai surgir, não vai nascer naturalmente. Ela vai nascer de um processo de confiança, um processo de entrega, um processo de amor naquele que nos deu a promessa. Então eu faço um propósito de fé, uma medida de conquista. Quando eu venci aquela medida, eu tento aumentar a minha medida de fé. E eu, então, fortaleço os meus músculos espirituais. Exemplo, eu tenho por prática, isso é meu, é pessoal, de todos os domingos, quando eu vou ao culto, levar uma oferta. Eu vou ao culto, eu levo uma oferta. Mas eu nunca estou conformado com aquele nível de oferta. Eu sempre me preocupo em constantemente ampliar esse nível de oferta. À medida que eu amplio esse nível de oferta, eu estou também provocando os meus músculos espirituais e eu estou ampliando a minha fé. Se eu ficar numa medida só, eu não cresço. Mas se eu for ampliando as minhas medidas, eu vou crescer.
Então a fé, ela tem essa dimensão. A fé exige de mim que eu vá além da minha medida, que eu supere limites. E o que Deus espera de mim e de você é exatamente isso. Nós precisamos de uma fé para crer no incrível. Por isso nós, povo de Deus, nós cremos na loucura da cruz. Eu preciso dessa fé para ser salvo, mas eu preciso de uma fé também para viver todos os dias da minha vida e para conquistar. O povo de Israel precisou ampliar suas medidas de fé para conquistar cidades e para conquistar a terra prometida. Nós precisamos aumentar os nossos níveis de fé para também poder usufruir do melhor da terra, porque Deus tem o melhor da terra para mim e para você. Mas isso não é dado sem que seja com algum esforço que eu preciso aprender a adquirir. Então, se esforce, amplie as suas medidas. Há muito discurso hoje querendo tirar de nós essa experiência da fé, dizendo que a gente não precisa se esforçar. Isso não é verdade. Nós precisamos sim desse esforço. E todas as pessoas que estão se esforçando para ampliar sua fé, elas estão melhores em todos os níveis da sua vida. Então eu quero te desafiar nesta manhã, ampliar o seu nível de fé, porque o justo viverá da fé. A fé é o seu alimento. Beijo no coração.